Senhor presidente, senhores deputados, eu me sinto aqui na obrigação de fazer um registro da situação que está acontecendo hoje no Congresso Nacional e causa indignação saber que, enquanto o Brasil está em chamas, o Brasil está pegando fogo, o Brasil está coberto de fumaça de norte a sul, a Amazônia secando os rios, rios secando no Mato Grosso do Sul, em toda a parte do país, Pantanal secando, e nós temos, enquanto tudo isso está acontecendo, que deveria chamar a atenção dos parlamentares no Congresso Nacional para que pensassem em políticas mitigatórias das mudanças climáticas, dos eventos extremos que estão acontecendo no país. Enquanto tudo isso acontece, tem um grupo de deputados federais bolsonaristas preocupados em aprovar um projeto de lei que concede anistia, vejam só, anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro que depredaram a sede dos três poderes em Brasília. Eles estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados se o Brasil está pegando fogo, não estão preocupados se os rios estão secando, eles não estão preocupados com o aumento dos eventos climáticos que estão prejudicando o Rio Grande do Sul, com enchentes, a seca que assola o país em várias outras regiões. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em anistiar, conceder o perdão para quem no dia 8 de janeiro foi em Brasília quebrar tudo e pedir um golpe militar, uma intervenção militar, ou seja, o fim do Estado democrático de direito. E olha que o PL e o PP, Partido Progressista, ontem estiveram fazendo manobras na CCJ da Câmara Federal, trocando parlamentares para garantir a aprovação deste projeto de lei que concede anistia aos golpistas. Então, parece que o Brasil não tem problemas mais sérios, não tem desafios a serem enfrentados. Eu diria que essa turma presta um grande desserviço à nação brasileira na medida em que eles só pensam numa coisa: garantir a volta do atraso, do retrocesso e do fascismo no Brasil. Esse projeto de lei que está na CCJ da Câmara, além de conceder anistia, o perdão aos golpistas, aos vândalos que depredaram a sede dos poderes em Brasília, ele também modifica regras para o julgamento de pessoas comuns em casos que envolvam indivíduos com foro privilegiado. Na verdade, esses deputados estão querendo livrar a própria pele, porque muitos deles estão envolvidos nessas denúncias de tentativa de golpe no Brasil. É sabido e notório que muitos financiaram ônibus que foram a Brasília, financiaram aqueles acampamentos na frente dos quartéis. Portanto, nesse projeto, eles ainda tentam mudar as regras para o julgamento dessas pessoas comuns que estejam em casos que envolvam indivíduos com foro privilegiados e critérios para enquadrar alguém no crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito.
Esse projeto prevê ainda que as condenações por esse delito não poderão se basear nos chamados crimes multitudinários, que são aqueles cometidos em grupo, quando todos contribuem para o resultado a partir de uma ação conjunta, uma tese que está sendo utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para condenar as pessoas que foram lá como rebanho fazer aquela patifaria toda em Brasília no dia 8 de janeiro. Eles querem mudar também essa regra que é chamada de crimes multitudinários, impedindo que as pessoas sejam condenadas porque elas participaram do rebanho, da multidão, como se elas tivessem sido levadas a fazer alguma coisa contra a sua própria vontade. Conforme as regras do substitutivo que foi apresentado nesse projeto de lei, todos aqueles que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou as apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviço e publicações em mídias sociais, entre 8 de janeiro e a data de entrada em vigor da lei, seriam beneficiados. Entenderam isso? Eles querem anistiar quem foi lá e quebrou tudo, mas eles querem também anistiar quem pagou, quem financiou, quem publicou nas redes sociais. Eu diria que é muita cara de pau. Eu diria que é muito mau caratismo desses deputados que querem livrar a própria pele de uma possível condenação por terem apoiado esses atos golpistas no dia 8 de janeiro. Portanto, eu manifesto aqui a minha indignação perante essa movimentação acontecendo na Câmara dos Deputados com esse propósito, porque o nosso país precisa enfrentar muitos outros problemas sérios, graves, e eu citei aqui apenas a questão ambiental, das mudanças climáticas, das queimadas, da fumaça que toma conta do país, e ao invés desses deputados se preocuparem com isso, debaterem medidas políticas. Por exemplo, ontem eu recebi um vídeo de um influencer, sei lá, alguma pessoa que lida aí com as redes sociais, dizendo que uma boa proposta para combater queimadas ilegais seria proibir o acesso ao crédito àqueles proprietários rurais que colocarem fogo na sua propriedade de forma intencional. Eu acho que é uma boa medida, porque é muito fácil você provocar um incêndio hoje, amanhã vai lá, pega o crédito, plano safra, planta na sua propriedade, produz e continua ganhando dinheiro, exportando grãos, commodities. Permite uma parte, deputado. Então eu acho que tem que pensar em medidas dessa natureza, tem que ser duro, tem que ser firme com quem agride o meio ambiente, com quem provoca incêndio, porque não dá mais. Daqui a pouco nós não vamos conseguir respirar na cidade. Eu tenho viajado pelo estado agora e a gente vê pelas estradas a fumaça tomando conta. Então, alguma medida tem que ser pensada. Eu achei interessante isso aqui. O proprietário que comprovadamente ateou fogo na sua propriedade para limpar o campo, sem respeitar as normas ambientais, sem licença ambiental, tinha que ser punido. E uma das punições é não permitir o acesso ao crédito do Plano Safra. Então, eu acho que esses deputados bolsonaristas que estão lá em Brasília, preocupados em livrar o seu couro e não ser punido amanhã ou depois, porque
financiaram, ajudaram, apoiaram movimentos que tinham como objetivo a destruição do Estado democrático brasileiro, atacando as instituições da República, eles estão preocupados com a sua anistia, hoje ou amanhã. Então, é um absurdo a gente ver isso, e eu fico assim, muito indignado, revoltado com esse tipo de comportamento desses deputados federais. Concedo uma parte, meu amigo deputado. Deputado Pedro Kemp, eu noto Vossa Excelência falar, assim como os deputados estão pedindo uma coisa generalizada, Vossa Excelência também está generalizando. Tem uma pessoa exilada no Paraguai que ele estava com a Bíblia na mão, com a bandeira, ele não entrou, não quebrou nada. E o Alexandre de Moraes está dando, sem passar pela primeira instância, o processo legal do direito da pessoa, dando 17 anos de cadeia e tal. Tem uma senhora que veio de bolo na minha casa de Polvilho. Não sei quem é que pediu para essa mulher se ela queria ir a Brasília com a bandeira. Ela foi com a bandeira, certo? Agora eu pergunto para Vossa Excelência. Vossa Excelência viu a baderna, que eu acho que é uma baderna. Vossa Excelência viu a quebradeira, e tinha policiais dentro da quebradeira, tinha uma porção de gente, não tinha só baderneiro, certo? Tinha o secretário de Segurança, ministro de Segurança, ministro do Exército, tudo já nomeado, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava em Araraquara, no dia que aconteceu isso. Então, as pessoas que foi filmada pegando os bens do Congresso, do Tribunal, do Ministério da Justiça, do STF, esses não tinham que tomar 30, eles tinham que tomar 50 anos de cadeia, certo? Mas quando Vossa Excelência generaliza, o movimento foi muito grande e tinha gente velho, igual a mulher de Santa Catarina, apenas com uma bandeira. E o ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que ele está acima de Cristo, ele não respeita a Constituição, ele está fazendo uns julgamentos e umas condenações, na minha visão de leigo, não sou jurista, mas absurda, porque a pessoa tinha que passar. Cadê o vídeo? Exatamente, sumiu. E o ministro da Justiça, hoje, é ministro Supremo, o nosso amigo lá do Piauí. Então, eu acho que o que eles estão fazendo é uma coisa que nós estamos cansados nesse país de ver o que o Alexandre de Moraes faz, certo? Baseado nos maiores juristas do país, não é do Zé Teixeira, produtor rural. Você vê a CNN, você vê a Jovem Pan. Agora, quem entrou, quem quebrou, quem depredou, tem os filmes, porque é tudo Câmara. Esse eu concordo, que tome não 17, 30, 50, 60, pena máxima, perpétua. Agora, as pessoas inocentes que foram lá, porque a senhora não quer ir lá fazer um movimento, a coitada foi. Igual esse senhor, esse moço, que nem dinheiro, bloqueou a conta dele e a conta da mulher. O vídeo está aí na mídia. Agora, eu concordo com Vossa Excelência, número, gênero e grau. Aí, quando Vossa Excelência fala do clima, o clima é uma coisa que ninguém está em condições de dizer, porque é uma coisa da natureza. Quando eu tinha 17 anos, certo? Deu uma geada em 1957, certo? E depois deu outra em 75. Ela queimou o mundo. Ela queimou as matas lá no interior de São Paulo, onde eu morava, que derrubava as árvores e queimava do toco até o pé dentro da terra, certo? Isso eu assisti em 57, assisti que é 57 aqui, não tinha nem mata derrubada, aqui só tinha coluna agrícola, não tinha mineiro, não tinha ninguém derrubando mato, não tinha ninguém plantando soja, não tinha nada aqui no Mato Grosso do Sul.
Mas deu essa seca em 57, deu a geada de 57, deu a geada de 75, deu a seca e queima. Mas é uma coisa da natureza. Ninguém em sã consciência, Vossa Excelência está falando de plano safra, vai pegar a palhada dele e pôr fogo de propósito, deputado, porque ele demora 10 anos para recuperar o solo. Como que o cara vai pegar e pôr fogo no que é dele, que ele está pondo a palhada lá para recuperar o solo, certo? Quem é que é louco de pegar fogo agora e arriscar um palito de fósforo e pôr para limpar a invernada, se o gado dele vai morrer? A isso que Vossa Excelência está falando é porque Vossa Excelência não tem experiência do campo, porque ninguém de sã consciência põe fogo de propósito, porque ele vai pegar e dar prejuízo para ele mesmo. Quem tem a palhada de milho, a palhada de soja que está aí, ele faz cobertura. Nós plantamos hoje braquiária para fazer cobertura do solo, para proteger o solo, plantio direto, porque quem tem interesse de proteger o que é dele é o dono. Ninguém é louco de fazer o que você está colocando. Esse é meu ponto de vista. Concordo plenamente. Tem louco, sim, tem louco. Não, se tiver louco, esses loucos tem que pôr na cadeia, mas generalizar não dá. Não. Porque pessoas, é igual o negócio da prisão. Concordo com Vossa Excelência, não fui favorável àquilo, nunca dei um tostão para ninguém ir lá em Brasília, porque a eleição acabou, o presidente nosso é o Lula, se ele não prestar, se ele não fizer um bom trabalho, daí 4 anos nós vamos tirar, certo? Baseado no 7 de setembro, ele vai só ter esse mandato mesmo. Muito obrigado. Baseado no 7 de setembro, que foi um fiasco, né? Lá na Paulista, Lula vai continuar bastante tempo ainda, se tiver saúde. Mas, deputado Zé Teixeira, nós não podemos minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E isso precisa ser sempre lembrado, porque é muito grave o que aconteceu em Brasília. Esse atentado à democracia. Agora, o que é absurdo, e eu tenho olhado a interpretação aí de alguns juristas, é que esse projeto ele é inconstitucional, porque como que o Congresso Nacional vai aprovar uma lei anistiando pessoas que queriam acabar com o próprio Congresso Nacional? Me respondam isso. As pessoas foram lá, quebraram a sede do Congresso Nacional. Agora os deputados fazem uma lei para anistiar quem quis fechar o Congresso, quem quis acabar com o poder legislativo, quem quis anular o Estado democrático de direito. É inconstitucional, isso é contraditório. Então nós não podemos minimizar esses atos golpistas. E eu vou dizer uma coisa sobre o ministro Alexandre de Moraes. Esse homem estava no lugar certo, na hora certa, e agiu com muita rapidez e assertividade para garantir que as coisas voltassem a um estado normal e houvesse uma proteção das instituições. Ele, agindo ao lado do presidente Lula, que também teve um papel fundamental, que convocou os presidentes da Câmara e do Senado para defenderem as instituições democráticas. E esse homem está, claro, contrariando uma série de interesses, principalmente dos bolsonaristas, porque esse projeto de anistia dos vândalos tem um objetivo depois, em seguida, aprovar a anistia para o presidente Bolsonaro, para anular a inelegibilidade do Bolsonaro. Esse que é o objetivo. É um passo atrás do outro que eles querem dar, para trazer de volta o inelegível. Então, é tudo muito bem assim articulado, está sendo muito bem, né, arquitetado. E o pior, engraçado, né, não é engraçado, é trágico ver 151 deputados assinando um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. É aquela coisa, né? O juiz que pode amanhã me condenar, então vamos pedir o impeachment dele. Inclusive aqui do Estado, 4 deputados federais assinaram. Beto Pereira, Luiz Ovando, Marcos Polon e o gordinho do Bolsonaro.
4 assinaram pedido de impeachment do ministro que salvou a democracia em 8 de janeiro e que está condenando exemplarmente quem quis destruir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Então é importante que se diga isso, e o Alexandre de Moraes, ele contraria interesses desses grupos. Então, eu quero aqui manifestar essa minha indignação frente a esses movimentos dos deputados bolsonaristas no Congresso Nacional, e eu tenho certeza que vai prevalecer o bom senso, que a maioria não vai aprovar essa anistia que é inconstitucional, e que o ministro Alexandre de Moraes vai continuar no seu cargo, na sua cadeira, cumprindo com as suas funções, atribuições, julgando todos os crimes praticados contra a democracia no Brasil. Obrigado, senhor presidente.